Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Esse momento agora, né, de pandemia, coronavírus, é só o que a gente ouve falar. Bom, estamos aqui para tentar amenizar um pouco essa falta que eu sinto de vocês e que vocês sentem de mim também, né? Espero que sim. Nós vamos iniciar a nossa aula, nossos tópicos de aula, esse experimento que foi mandado pela Proem para que nós possamos fazer, realizar com vocês. Nós vamos iniciar os tópicos com convenções e simbologias, tá? Da disciplina Instalações Elétricas, que a gente iniciou, né? E hoje a gente vai dar um complemento dessa aula para que vocês possam aprender um pouquinho mais sobre o que nós já vimos tudo lá atrás. Lembram, né? Convenções e simbologia, nossa aula de hoje. Bom, e nós vamos começar essas convenções e simbologia falando dos itens que tem uma planta baixa quando nós estamos fazendo nosso desenho, né? Como já explicamos, o quadro de distribuição, interruptores, disjuntores, tomadas, né? Então nós vamos falar um pouco dessa simbologia, né? Dessas convenções que utilizamos nos nossos projetos elétricos residenciais, ok? Vamos lá então. Então vamos falar primeiramente do quadro de distribuição. Quadro de distribuição, aquele quadro que a gente coloca ali do lado da porta, geralmente na entrada da casa, é o quadro que vai fazer todo o comando das instalações da residência, onde nós vamos ter nossos disjuntores, formando todos os circuitos da casa, né? Esse quadro de distribuição, como vocês estão vendo aí, ele mostra aqui o desenho para ele e mostra aqui ao lado também a simbologia de como ele tem que ser desenhado na planta baixa, na planta de instalações elétricas que vocês fazem no laboratório de edificações. Ok? Então esse é o símbolo do quadro de distribuição. Vamos passar ao outro símbolo. Temos também outro símbolo que é bastante usado, que vocês vão utilizar nas plantas, planta baixa de instalações elétricas, né? O símbolo do ponto de luz no teto. É aquele ponto de luz, aquela caixinha que se coloca em cima, lembram que eu mostrei para vocês? Então esse aqui é o símbolo dele, o símbolo do ponto de luz no teto, onde aqui mostra a potência da iluminação, o número do circuito e o comando, né, a tecla que vai ser comandado esse ponto de luz no teto. Em seguida, temos também outro ponto de luz, só que agora na parede. O ponto de luz na parede, ele é da mesma forma como é o do teto, só que na parede é utilizado geralmente em lugares como banheiro, acima do espelho. Lembra, né? Nós chamamos de arandela. Essa outra simbologia também muito utilizada, né, nos nossos projetos são as tomadas baixas, né? Tomadas baixas são aquelas que são colocadas na parede a 30 centímetros do chão. Essas tomadas baixas, tanto a monofásica como a bifásica, elas podem ser colocadas a 30 centímetros do chão. Temos também a tomada média. Tomada média, pelo próprio nome já diz, é uma tomada colocada a uma determinada altura média na parede, né? Seria aproximadamente 1,10 m de altura. Essas tomadas também monofásicas ou bifásicas são colocadas a uma altura média na parede. Normalmente utilizada acima de balcões, em cozinhas, vocês já devem ter visto bastante isso, né? Utilizado nas cozinhas, acima dos balcões, para poder ligar os equipamentos. Aí vem a tomada alta. O que seria a tomada alta? Aquela tomada que fica a uma altura de aproximadamente 2,10 m de altura. Lembram daquela que tinha na sala de aula, da luminária de emergência? Pois é, aquela tomada é uma tomada exclusiva para colocar equipamentos que vão ser colocados a uma certa altura. Então, também tomadas monofásicas e bifásicas. Vejam aqui que essas tomadas, elas têm essa simbologia aí, né? Tanto tomada baixa como tomada alta e tomada média. Bom, outro símbolo também bastante utilizado nas plantas
é o símbolo de interruptores. Os interruptores são aquelas teclas, lembram? As teclas que nós ligamos e desligamos as lâmpadas. Esse interruptor, ele também normalmente é colocado a uma altura média de 1,10 m de altura, né? E vocês vão ver por esses símbolos aqui. Ok. Esses interruptores também utilizam interruptores paralelos. O que são os interruptores paralelos? Aqueles interruptores em que você acende a lâmpada de um determinado ponto e desliga do outro, normalmente utilizado em escadas, que você liga embaixo e desliga em cima na escada. Tá? Então essa simbologia que vocês estão vendo aí do interruptor paralelo, que tem essa anteninha aí, além do S tem uma anteninha. Tá? Agora falamos um pouco dos símbolos dos eletrodutos. Como eles vão se apresentar na planta baixa? Os eletrodutos se apresentam de 3 formas. Primeiro, os embutidos na laje, os que ficam em cima na laje, né? Eles aparecem no projeto aqui, igual como está mostrando aqui no desenho. Tá? Já o eletroduto na parede, ele aparece dessa forma também aqui. Ele também é colocado só que em forma de tracejado, né? Como está mostrando no desenho. E o embutido no piso seria através de linhas, pontos, linhas, como também mostra aqui no desenho. Essa é a simbologia adequada para você representar o desenho de eletrodutos nas plantas de desenho de instalações elétricas. Legal? Agora você precisa também conhecer, saber identificar numa planta baixa os símbolos dos condutores. O que são os condutores, pessoal? São as fiações que vão passar por dentro dos eletrodutos para fazer as ligações de interruptores, tomadas e lâmpadas, né? Então esses cabos nós chamamos de condutores. A simbologia deles é essa que está aparecendo aqui. Por exemplo, o condutor fase é esse símbolo que aparece. Condutor fase, nós já falamos sobre as cores dos cabos, né? Vocês já sabem quais são as cores indicadas para os cabos. E aqui seria o condutor fase. O condutor neutro, que é o condutor da cor azul, né? Ele já aparece com essa outra simbologia aqui, como vocês estão vendo aí. Legal, né? E o terra, aquele fio, o cabo de aterramento, a proteção dos circuitos, a proteção das tomadas, né? Você precisa ter aquele cabo da cor verde, ou o verde amarelo, o brasileirinho, como eu já mostrei para vocês anteriormente, né? Ele aparece lá na planta baixa com esse símbolo aí, né? O Tzinho. Então é esse símbolo que vocês têm que prestar atenção para colocar nas plantas de instalações elétricas. E o retorno, né? O que é o retorno? Falamos sobre isso nas nossas aulas, né? O retorno é aquele, também é um fio na fase, que ele tem o objetivo de ligar de luz ao interruptor. É ele que faz a ligação. E aqui nós estamos mostrando para vocês uma planta baixa, onde nós podemos mostrar alguns desses itens, desses pontos de instalações elétricas colocados em planta baixa, né? Como vocês podem ver, interruptores, tomadas, ponto de luz, né? Ponto de luz no teto, tomadas específicas. Então é só para vocês verem a distribuição dele numa planta.